Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fosses ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fosses ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fosses ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Este terceiro domingo do Advento é chamado de Domingo Gaudete, que significa alegrai-vos. É essa a primeira palavra mencionada na celebração de hoje. O rósea é a cor litúrgica deste dia. Neste domingo, a vela rósea da coroa do Advento também é acesa. Com esses sinais, de um tom suave de roxo ou rósea, a Igreja diz: alegrai-vos, pois o Senhor está perto. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, consideremos a pergunta que João Batista, da prisão e por meio de seus emissários, dirige a Jesus: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Para compreendê-la corretamente, é importante enfatizar que os judeus daquela época esperavam um Messias político, cheio de poder e força, que restauraria a glória de Israel, especialmente em um período em que o país estava subjugado ao poder do Império Romano. É possível que o próprio João Batista também estivesse perplexo. Ele também havia predito a chegada do Messias, mas o fizera aludindo a um julgamento iminente e terrível de Deus, com frases como: raça de víboras, quem vos avisou para fugir da ira vindoura? Ou, o machado já está posto à raiz. Isso explicaria a frase de Jesus: Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Que significa: bem-aventurados aqueles que não se decepcionam comigo. E tu, tens uma imagem preciosa de Deus? Ou ainda pensas, às vezes, em um Deus cheio de poder, distante, seletivo, mais inclinado a punir do que a perdoar? Em segundo lugar, prestemos atenção ao cerne do Evangelho de hoje, a resposta de Jesus à pergunta feita por João Batista. Jesus diz de uma forma surpreendente: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Para realmente conhecer Jesus e compreender a sua identidade, não basta somente permanecer no nível da teoria ou das palavras. Devemos observar as suas ações, aliviando o sofrimento, trazendo vida e cura, abrindo um horizonte incrível de esperança para todos. As palavras são necessárias, mas a identidade de Jesus e a tua própria identidade, como seguidor dele, deve se manifestar em atos. Isso é afirmado na primeira carta de João: Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a boca, mas com obras e com verdade.
Tu realmente amas com obras ou te contentas com meras palavras? Os outros conseguem te reconhecer como seguidor de Jesus pela tua atitude, alegria e solidariedade? Em terceiro lugar, Jesus continua a elogiar João. Ele pergunta ao povo: O que fostes ver no deserto? E ele responde: O que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. Essas palavras concluem com um elogio incrível a João. De todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. É por isso que é tão surpreendente que ele diga então: No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista pertence àqueles antes de Jesus. Jesus vem para fazer tudo novo. Com a sua chegada, tudo é absoluta e qualitativamente superior ao que veio antes. A menor coisa nesse reino de Deus é infinitamente maior e melhor do que tudo o que veio antes, incluindo João Batista. Jesus deixa claro, assim, que o reino não traz mais profetas, uma lei ou certas revelações. Jesus e o seu reino nos trazem o próprio Deus. Jesus nos trouxe Deus. Tu experimentas poderosamente que em Jesus e no teu reino se encontra tudo o que é novo, o próprio Deus? Que esse Evangelho te leve a viver aquilo que professas, que Jesus é o Senhor e tu és seu discípulo e apóstolo. Que também tu, como ele, possas realizar milagres, levar cura e consolo e ser boa nova para os outros. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.